Começou? Ah, tá. Vamos lá. Começou. Oi, pessoal. Bom dia. Meu nome é Martina. Eu sou a atual gerente de subcultura do GFMO e atual bolsista do Projeto Flores. E para a 30ª edição do ciclo de palestras, eu vim falar sobre o anelamento de caule para o resgate de matrizes. A minha apresentação vai seguir uma breve contextualização, então, relembrando o que é o Projeto Flores, a problemática que o projeto se encontra, o rejuvenescimento que faz parte da solução dessa problemática, a técnica, resultados práticos, vantagens e desvantagens do anelamento de caule, que também tem a ver com rejuvenescimento, a gente vai ver, e considerações finais. O Projeto Flores, então, ele é um programa de melhoramento florestal que foi instaurado no GFMO em 2004, a fim de produzir mudas de eucaliptos com um bom desempenho silvicultural no campo e também características favoráveis de floração para a apicultura. Tudo isso porque o projeto tem um cunho extensionista, que é fornecer essas mudas para pequenos e médios produtores, para eles poderem diversificar a renda deles enquanto eles esperam o ciclo básico do eucalipto. O Projeto Flores ele já conta com 3 plantios, todos na Fazenda Areião, em Piracicaba. Em 2004, o projeto recebeu 20 clones, materiais já melhorados de empresas, que foram instalados numa área clonal. E nessa área clonal foram realizadas polinizações abertas, fechadas, hibridações interespecíficas, tudo isso, ou seja, cruzamentos entre esses materiais, que deram origem em 2006 para o teste de progenie 1 e em 2008 para o teste de progenie 2. Então, quando a gente fala do Flores, a gente está falando de um programa de melhoramento genético de populações através de gerações. Isso só é possível por causa do cruzamento de genótipos. E simplificando, é o seguinte: existe uma árvore A e uma árvore B, com qualidades complementares, e o programa quer unir essas qualidades num único indivíduo. Por isso se faz o cruzamento entre esses genótipos superiores. O indivíduo, que seria o filho desse cruzamento, também é chamado de híbrido ou mesmo de progenie, e ele deve ser testado no campo para realmente verificar se ele é superior aos pais, se ele realmente conseguiu unir essas qualidades dos pais. E esse é o teste de progenie, né? Plantar no campo os híbridos para ver se os cruzamentos deram certo. E quando os cruzamentos são bons e realmente são superiores aos pais, a gente faz a clonagem deles e tem aí a produção de mudas dos melhores cruzamentos. E é exatamente nesse momento que o Projeto Flores se encontra. A gente tem os cruzamentos nos testes de progenie, a gente está escolhendo os melhores para poder fazer a clonagem e produzir mudas e oferecer novas mudas para as pessoas e para os nossos projetos. No entanto, o Flores, e como qualquer outro programa de melhoramento florestal, tem uma problemática, ele encontra uma problemática na hora da clonagem, que é a seguinte: a seleção das matrizes no campo ela é realizada apenas na fase adulta das árvores, em que a propagação vegetativa encontra limitações. Então, com a idade, as árvores elas vão saindo do seu estado de juvenilidade e atingem a maturação, em que existe a perda da capacidade de diferenciação celular, também chamada de totipotência, e, consequentemente, também perde o vigor vegetativo. Então, as suas partes não conseguem enraizar como quando na fase juvenil. E, por isso, isso impossibilita, dificulta, ou mesmo impossibilita, a propagação vegetativa dessas árvores. Então, para reverter esse problema, existe um processo chamado rejuvenescimento, que é aí a reversão da maturação, tentar retornar a capacidade de diferenciação celular da juvenilidade. Então, como eu falei, no campo a gente faz a seleção de matrizes, os híbridos destaques, que estão nos testes de progenie, são essas matrizes, são árvores que se desempenharam bem. E aí a gente vai para o rejuvenescimento, que é dividido em 2 etapas. A primeira é a obtenção de propágulos juvenis. Então, se faz a indução naquela árvore madura para ela produzir propágulos juvenis, ou aproveita propágulos que são mais juvenis que o resto da árvore, nessa árvore madura, e se faz depois a propagação desses propágulos, seja micro em laboratório ou a macropropagação em viveiro. E só assim é possível fazer a produção de mudas clonais e o plantio clonal. Então, a primeira etapa do rejuvenescimento, que é a obtenção de propágulos juvenis. Existem várias técnicas para fazer isso. Eu trouxe alguns exemplos dos mais usuais. Então, uso das brotações epicórmicas, também chamadas de mega estaca, uso também da rebrota do corte raso, o rejuvenescimento de estacas maduras por enxertil e estaquias seriadas, e o assunto do meu tema hoje, que é o anelamento do caule.
Então, o anelamento ele nada mais é do que uma técnica em que você se retira uma parte da casca das árvores, expondo o câmbio vascular. Essa parte que é tirada tem de 1 a 3 centímetros de largura, em torno da circunferência, e ela é feita a 10 a 15 centímetros do solo. Na foto é possível ver o anelamento em erva mate. E também, para vocês verem, o anelamento ele é feito com um facão afiado, então você posiciona o seu facão e com a ajuda de um martelo você vai tirando a casca, expondo o câmbio vascular. Aí, na foto, eu acho que é canelinha o anelamento, é essa espécie em que está sendo feito o anelamento. Depois de 20 dias já é possível ver o início das brotações e depois de 45 a 50 dias já é possível fazer a coleta das brotações para propagar. Na foto, então, o anelamento de caule em Eucalyptus bentame. E aí, nessa aqui, dá para ver como que fica, como que é vigoroso, como que dá certo, né? Olha quantas brotações saíram do anelamento. Então, o princípio dessa técnica é a exposição do câmbio vascular. Então, quando retira-se a casca, você faz a interrupção do transporte do floema. Você tira o floema. E por causa disso, o transporte de hormônios também é interrompido, causando um desequilíbrio hormonal. Então, a auxina, que tem esse movimento basípeto, não consegue chegar naquela região do anelamento, e a citocinina, que tem esse movimento acrópeto das raízes para a copa, fica concentrado ali, não consegue sair daquela região. E é esse desbalanço do aumento da citocinina em relação à auxina que vai fazer com que brote, vai fazer com que haja brotação. Até porque a citocinina é um regulador de crescimento que está associado aí com o crescimento de caules e plantas, caules e folhas. E muito importante também, Hartmann, em 1980, ele conseguiu notar que as árvores maduras elas têm um grau de juvenilidade nelas. Então, mesmo que elas tenham a sua maioria de maturação, ainda assim elas possuem tecidos com juvenilidade. Então, mais próximos da região basal, os tecidos teriam maior capacidade de diferenciação celular. Então, fazendo o anelamento, as chances de brotação são maiores, já que é feito próximo à base. E, além disso, as chances dessas brotações conseguirem enraizar também são grandes, por causa dessa questão do grau de juvenilidade. Então, a capacidade de brotação, como qualquer característica fenológica, vai depender da variação do genótipo com o meio. Então, diferentes materiais genotípicos vão ter balanços hormonais diferentes. Como a gente viu, isso vai afetar a capacidade de brotação. E, além disso, o meio, características como a luminosidade, a época do ano em que é feito, o controle de pragas e doenças, principalmente formiga, porque está bem próximo ao chão, também é muito importante. E a técnica, então, a espessura com que se faz o seu anelamento, não pode atingir o câmbio vascular, porque vai poder matar a árvore. Então, tem que tirar a casca, realmente interromper o fluxo de floema, mas, ao mesmo tempo, não pode prejudicar o câmbio vascular. E também uma outra questão, Ana Ott, em 2018, com outros pesquisadores, trabalhou o anelamento total, então fechando a circunferência, e o parcial, que é só abrindo uma janela, e ela percebeu que o anelamento total em relação ao parcial teve muito mais brotações, e além de muito mais brotações, as brotações eram muito mais vigorosas. Então, voltando aí para a segunda fase do rejuvenescimento, que é a propagação dos propágulos, no GFMO a gente vai fazer a estaquia. E na literatura a gente encontra as seguintes recomendações. Primeiro, faça a coleta das brotações quando elas têm aproximadamente 12 centímetros de altura. Faça a redução de 50% da área foliar para ela não perder tanta água com a evapotranspiração. A região basal das estacas, em corte bisel, devem ser imersas por 10 segundos em solução hidroalcoólica 1 por 1, contendo 800 mg por litro de hormônio enraizador A e B, regulador. Isso. Hormônio enraizador. Então, alguns resultados práticos que são encontrados na literatura. Baccarin, em 2012, ele estudou vários clones diferentes de ebentame, de Eucalyptus bentame, em relação às técnicas de obtenção de propágulo e diferentes propagações. Então, como técnica de obtenção de propágulo, ele usou primeiro os galhos da copa, brotações epicórmicas, brotações do anelamento, brotações oriundas da poda dos galhos da copa. E propagou todos esses propágulos via estaquia, via enxertia e via micropropagação. Como no Flores a gente vai usar os brotos do anelamento para a estaquia, eu foquei nisso, trouxe esses resultados. Então, na tabela 6, que na verdade é a tabela 1 do meu projeto,
da minha apresentação, a gente tem os resultados da sobrevivência das estaquias em relação à origem do broto. Então, tem de todos os brotos, e o BAN, que é o importante, é os brotos do anelamento, que foram aí estaqueados tanto em casa de vegetação quanto em mini estufa. Em casa de vegetação, os brotos do anelamento foram os únicos que tiveram qualquer taxa de sobrevivência. Em mini estufa, os brotos do anelamento também conseguiram sobreviver, mas outros também se destacaram, como os de mega estaca e os alongados in vitro. E na tabela 7, que é a nossa tabela 2, a gente vê os resultados de enraizamento. Então, os brotos de anelamento, além deles terem sobrevivido, eles conseguiram enraizar tanto em casa de vegetação quanto em mini estufa. É importante entender qual a diferença entre casa de vegetação e mini estufa. A casa de vegetação é um ambiente em viveiro e que tem a sua temperatura e umidade relativa do ar controladas. A mini estufa, ela já é um ambiente em laboratório, então, além das condições climáticas totalmente controladas, tem uma asepsia rigorosa. Então, o fato dos brotos do anelamento terem sobrevivido em casa de vegetação, os únicos brotos sobreviveram, significa que eles são os únicos que estão aí resistentes ao ataque de patógenos, porque a casa de vegetação não é um ambiente que tem uma asepsia tão rigorosa quanto na mini estufa, e os outros só conseguiram se propagar em mini estufa, sobreviver. Mas, no entanto, Baccarin, ele percebeu que os 20 clones que ele usou de Eucalyptus bentami tiveram diferentes comportamentos em relação ao enraizamento e em relação à sobrevivência. Então, ele nota que essa diferença existe, o que trouxe muita instabilidade para o programa, porque dentro de uma mesma espécie existiu muita diferença, muita variabilidade. E a CIS, em 1998, constata que essa variabilidade genética ela vai afetar, sim, a capacidade de enraizamento, por aquela questão dos diferentes materiais clonais terem um balanço entre reguladores de crescimento diferentes, terem comportamentos diferentes. E esse potencial de enraizamento pode variar de 0 a 100%. Então, é bastante instabilidade que isso traz para um programa de melhoramento. Resumindo o que Baccarin concluiu sobre a estaquia dos brotos de anelamento, como vantagens, ele viu que o tempo de produção de mudas era muito menor, então foi 3 meses que foram utilizados, enquanto outros métodos, como os usados em laboratório, duraram até 1 ano. E, além disso, também foi o método que usou menos materiais e recursos, então foi o método mais barato. E, além disso, aquilo que a gente viu, que é a resistência inicial ao ataque de patógenos em viveiro. E como desvantagens, é aquela insegurança em relação aos diferentes comportamentos de sobrevivência e enraizamento entre clones de uma mesma espécie. Mas, apesar dessa desvantagem, o anelamento se mostrou uma técnica efetiva e rápida de rejuvenescimento. Então, ele foi escolhido, sim, para ser feito no Projeto Flores, como obtenção de propágulos. E, além disso, a estaquia dos brotos do anelamento apresentaram bons resultados. Eles foram rápidos, eficazes e baratos. Porque a gente já tem, e isso é interessante para o Flores, porque a gente já tem a estrutura do viveiro, o grupo já tem o viveiro para poder fazer a estaquia numa casa de vegetação. E, além disso, o anelamento, se ele for feito mesmo no Flores, ele vai ser realizado numa circunferência totalmente, por causa daquele estudo de Ana Hort em 2018. Então, rapidamente e simplificado, o que seria os próximos passos do Flores. Primeiro, em maio, confirmar a superioridade dos cruzamentos que a gente já tinha selecionado, com os dados dos testes de progênie Ripaz e Suzano, que são dados que se perderam, que nós estamos tentando recuperar. Em maio, também, ir a campo para o teste de desempenho do anelamento em árvores não matrizes. Então, a gente faria isso em maio e em junho, só para aperfeiçoar a técnica e ver se realmente deu certo, para em agosto realmente efetuar o anelamento nas matrizes e depois de 45, 50 dias que o anelamento foi feito, como a gente já viu, fazer a coleta das brotações e o estaqueamento em casa de vegetação no viveiro LCF. As referências bibliográficas que eu usei foram essas. Eu posso voltar. Também tem o Alfenas ali, que o Põe Casaco comentou. E é isso. Muito obrigada. Dúvidas? Alô? Oi, eu tenho uma dúvida. Posso falar? Ah, nossa. É que eu achei que tinha caído. Eu falei, meu Deus. Ah, não. É que eu levantei a mão e fiquei esperando. Ah, tá bom. Pode falar.
Primeiro, parabéns pela apresentação. Você falou muito bem. Esses slides são sempre perfeitos. E eu ia perguntar se você já tinha escolhido se você ia fazer o método parcial ou total, mas você falou. Mas esse método total, ele vai matar a árvore, né, necessariamente, certo? Não, não, Não? não, não vai. É interessante isso, porque existe uma capacidade aí de recuperação dos tecidos, sabe? Normalmente, realmente, quando você realmente tira toda a casca e interrompe o processo de floema, mas mesmo assim, por exemplo, a passagem de carboidratos que era feita pelo floema pode ser como regenerado, assim, depois de um tempo, sabe? O importante é não atingir o câmbio vascular. Ah, perfeito, então. É que eu ia perguntar se não corria risco de perder o material, se ela morresse e não brotasse nada, mas já que não necessariamente ela morre. É ótimo, né? Vai continuar vivo. Perfeito. Obrigado. Caber ainda nessa dúvida é porque era uma minha, então só para não fugir muito, qual a chance de quando você for fazer esse anilamento não alcançar o câmbio? Porque eles não são em tese perto, a chance é grande, tem que tomar cuidado. Tem que super tomar cuidado. Assim, por isso mesmo que a gente vai fazer aquele teste antes em árvores não matrizes, porque a gente vai realmente aperfeiçoar a técnica, ver se a gente consegue entender bem a diferença entre a casca e o câmbio. Então, assim, visualmente dá para perceber, o câmbio é quando fica branco. Então, você tira a casca, realmente a casca é mais escura, você vai tirando ela, e quando você atinge o pedaço branco, você faz. O intuito é começar com uma janela, para você ver se realmente conseguiu atingir o câmbio sem machucar, e aí depois ir abrindo com a mesma espessura, sabe? Mas é no olho e Não tem, prática. entendi, eu pensei, eu tava, mas vai que atinge, mata a planta, mas faz Então, sentido. Próxima pergunta, Gabriel. Oi, eu tenho várias perguntas aí. Você sabe me dizer a porcentagem de brotação dos clones utilizados no Flores? porcentagem de brotação. É porque a gente nunca fez o anelamento, na verdade. Isso seria uma primeira vez, então não existe nenhum dado sobre porcentagem de brotação do anelamento ou de outra Ah, coisa. eu imaginei que quando os clones foram obtidos já tivesse, tipo, ó, alguma estatística feita, já não sei, mas Não. tudo bem. Não, que pena. Você pode voltar no slide 10, por favor? Uhum. Pronto. Eu não entendi muito bem o que é basíptero e acróptero. Acrópito e basípito é o movimento dos hormônios reguladores de crescimento. Então, a auxina, ela normalmente ela é gerada nas folhas das árvores e ela tem esse movimento que desce para as raízes. Então, na verdade, o que a gente chama até a base de basípito. E aí ela assumiria o movimento acrópito da base até as raízes. Mas isso não cabe ao caso agora. O importante é entender que até a base as auxinas são produzidas, então, nas folhas e elas têm esse movimento para ir para a base da planta. Enquanto isso, a citocinina, ela é enraizada, ela é enraizada, não, ela é produzida nas raízes e ela tem esse movimento para a copa, entendeu? Ah, É só perfeito. uma questão de movimento mesmo, de Ah, onde é entendi. produzida para onde vai parar. Saquei. Você pode ir agora no slide 17, por favor? Uhum. O que seria alongados in vitro? É tipo alguma técnica? Sim, normalmente se pega um tecido que tenha essa juvenilidade, uma capacidade maior de diferenciação, leva ele para um ambiente em laboratório, in vitro, que é o que a gente chama, faz a estaquia ou enxertia seriada, e brotos alongados in vitro tem a ver com isso. Uma enxertia seriada, enxertia não, uma estaquia seriada in vitro. Então, fazer vários subcultivos e a partir disso os brotos vão alongando. Você fala alongar, tipo, você vai colocar Crescendo eles, mesmo. colocar eles in vitro e eles vão crescer. É basicamente isso.
Por causa de uma prática, que seria a estaquia seriada. Ah, tá. Entendi. Perfeito. Pode avançar um slide, por favor? Uhum. Por que a casa de vegetação tem uma sobrevivência maior que a mini estufa? A casa de sobrevivência. O quê? A casa de Ah, vegetação? acho que, se eu não me engano, você falou que a casa de vegetação tem uma sobrevivência maior que a mini estufa, certo? Não, na verdade não. A casa de vegetação, ela tem. Não, na verdade, mini estufa teria uma sobrevivência maior, na Ah, teoria, porque perdão, tem as perdão. condições. Não, porque tem as condições climáticas bem rigorosas, assim, bem controladinhas, que na casa de vegetação é só possível controlar a temperatura e a umidade relativa do ar. E em mini estufa não, você tem todo um ambiente ali pensado e controlado. E o que eu falei foi que a asepsia na mini estufa são muito maiores. Tipo, são qualidades muito mais rigorosas. É quase impossível ali existir a propagação de patógenos, entendeu? Na verdade, esse é o objetivo de se fazer coisas in vitro também, é poder diminuir ao máximo a propagação de patógenos, o ataque de patógenos nessa estaquia desses brotos. Ah, perfeito. Não, agora eu entendi. Acho que eu anotei corrido e interpretei errado. Mas obrigado. A Que isso. apresentação ficou muito boa e gostei bastante dos slides também. É Obrigada. nóis. Que isso. Eu passei muito rápido mesmo, porque é muito conteúdo, mas depois eu posso voltar. Agora é o momento para isso. Então, agora o João Vitor. Mas parabéns, cara, ficou bem didático sua apresentação, deu para entender bem. Só queria perguntar, você falou que acho que no mês de setembro, né, que você fez um cronograma lá, só confirmar, se ia levar para casa de vegetação do viveiro, né? Como o viveiro tá parado, você tem outra solução? Porque eu lembro que você perguntou, o pessoal do IPF lá queria o contato, né, para levar lá. Queria saber se deu Sim. certo. Não, não deu certo ainda, gente. Tem sido bastante difícil assim se comunicar com esses viveiros, mas o grupo de trabalho do Flores está na busca de encontrar viveiros que estejam funcionando e que de alguma forma possam abrir um espaço para a estaquia dessas brotações, para um espaço para Flores mesmo, porque tá difícil, né? Se as atividades no nosso viveiro não voltarem, realmente vai ter que ser por meio de uma parceria ou atrasar o cronograma do Flores, porque não dá para simplesmente fazer o anelamento e esperar passar do ponto as brotações. A gente perderia ali a oportunidade de propagar aquela árvore. Então, as árvores matrizes elas são muito preciosas para não pensar antes como a gente vai fazer com o viveiro, sabe? Então, isso tudo só vai ser possível se o viveiro funcionar, voltar a funcionar. Então, é uma questão isso, com certeza. E sim, sei lá, mais uma curiosidade. Você falou de fazer um cruzamento, né, da espécie A com a B para dar tipo uma espécie C. Você já procurou sobre outras espécies assim que tem um potencial de floração e madeireiro para que seria o objetivo do Flores, né? Então, que na verdade isso do A e do B, eles na verdade foram clones doados, né? Então, seriam materiais genéticos, não necessariamente espécies, mas árvores A e B. E ia ser muito interessante, talvez adicionar novas árvores ou talvez novos clones de origens diferentes, de outros programas de melhoramento, para a gente poder fazer novos cruzamentos. Isso com certeza é uma ótima ideia, assim. Mas Que Não, pode falar. não, pode continuar seu raciocínio aí. Não, eu só ia dizer que ia ser interessante mesmo. Talvez adicionar, por exemplo, camaldulenses, que eu vi que é uma espécie que é ótima para floração. Então, procurar clones que já sejam melhorados de camaldulenses para tentar adicionar aí nos cruzamentos. Porque eu lembro que no próprio IPF mesmo eles estavam fazendo, cultivando eucalipto, o Deglupta, né, que seria o arco-íris. Eu não sei se ele é bom para madeira, mas eu lembro que no próprio jardim clonal mesmo, ele já estava dando a floração dele.
Então, Então, isso é uma questão muito importante também. Conversando com a fundadora do Flores, ela falou que eles receberam uns materiais clonais que floresceram tão precocemente, tipo em viveiro mesmo, uhum. que desempenharam muito mal no campo. Então, tem que ter esse Entendi. equilíbrio, sabe, entre florescimento precoce, mas não tanto que poderia fazer com que o desempenho silvicultural fosse prejudicado, afetado, sabe? Porque é Entendi. muito louco, né? Tem que ter esse equilíbrio, mas é interessante ter uma precocidade boa, assim. Talvez não em viveiro, porque gasta muita energia com a floração, ao invés de enraizar bem, ao invés de produzir, ter um vigor de produção mesmo. Ah, entendi. É verdade Mas isso também. vou procurar sobre, me manda. Muito legal. Valeu. Eu que agradeço. A Bruna? Oi, Caber, parabéns pela apresentação, foi muito boa. Os slides também ficaram bem bonitos. E eu queria saber se o anelamento ele é eficaz para qualquer espécie ou se alguma espécie tipo apresenta alguma restrição ou alguma coisa do gênero. Sim, existe essa resistência, adaptabilidade melhor de algumas espécies ao anelamento. Por exemplo, a erva mate, que é aqui, é dessa foto. A canela rosa, se eu não me engano, eu esqueci o nome dessa. A Pérsia wildenove, essa espécie também vai muito bem. Eu encontrei muito material sobre isso. E os eucaliptos. E os eucaliptos, provavelmente, porque eles têm uma capacidade de rebrota muito alta, né? Como a gente sabe, a gente tem aquele sistema talha-dia de corte e rebrota. Então, são espécies que provavelmente têm esse balanço hormonal mais favorecido para essa técnica. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, Corymbia citriodora, que não tem a mesma capacidade de rebrota, de mesbrotação, não apresentaria bons resultados, sabe? Tem que analisar muito bem a espécie, porque o genótipo vai afetar bastante esse caso. Inclusive, se um dia existisse, por exemplo, um programa de melhoramento para encontrar genótipos que sejam mais resistentes à técnica de anelamento, que brotem mais no anelamento, sabe? Teria que ter um melhoramento para encontrar, porque por enquanto é uma característica de espécie, mais que espécie ainda, de conformação genotípica, sabe? Ah, tá, entendi. Obrigada. Sim, Põe? sou eu agora. Isso. Parabéns aí, Cabra. Acho que a apresentação ficou bem massa, ficou da hora. Inclusive, as 3 apresentações, os slides estão show de bola, assim. Acho que bem didáticos, bem claros ao passar a mensagem, né? Algumas coisas que eu queria perguntar, mano. Você chegou a ver alguma coisa em relação à incidência da radiação sobre os brotos? Porque se o plantio ele tiver muito adensado e a radiação chegar ali na base, ali na brotação, talvez pode ocorrer alguma má influência ali, às vezes pode demorar um pouquinho mais a brotação, etc. Não sei se chegou a ver alguma coisa. Com certeza. Foi por isso que eu coloquei aqui luminosidade, porque normalmente quando se faz o anelamento, tem que pelo menos fazer o corte das árvores que estão ao lado, assim, para poder aumentar a luminosidade, a incidência sobre a região do anelamento. Isso foi um toque até que a fundadora do Flores me deu, por isso que eu coloquei também. E outra questão que eu não deu tempo de comentar é a época. Então, isso, por exemplo, fazer na primavera, em que as atividades metabólicas tão maiores, são maiores, né? Em que há mais atividade metabólica, seria o ideal, então, também. Essas questões do meio também vão influenciar bastante. A luminosidade em relação, sim. Não sei a porcentagem, mas que precisa ter uma maior luminosidade, e se o plantio for adensado, tem que fazer algum manejo para tentar fazer com que chegue maior incidência de luz ali, de raios. Mas a ideia, então, é vocês fazerem alguns cortes rasos na área lá para aumentar a luminosidade? Sim. O único motivo que a gente não corta as matrizes é porque a gente tem medo delas não brotarem. Por isso que a gente resolveu fazer o anelamento, que seria uma técnica que não mataria as matrizes, sabe? Não é totalmente... Não tem essa... Não mataria as matrizes.
Mas aí, o resto da área do TP1 e do TP2, ele é totalmente cortável. A gente poderia realmente fazer o corte raso de todo aquele plantio, porque, na verdade, lá a gente não tem mais nenhum experimento para fazer lá, o Flores determinou isso. Então, e também o único motivo que a gente não faz o corte raso de tudo é por causa do escoamento da madeira, que nesse período de pandemia tem sido bem difícil encontrar formas de escoar toda aquela madeira que está lá. Por isso que a gente vai fazer o anelamento, mas as árvores que estão perto das árvores que vão ser aneladas, a gente vai cortar e deixar lá mesmo, sabe? Caída no chão. Lá. Só para poder entrar mais luz no ambiente. Pode crer. Da hora. A segunda pergunta seria se, a partir da brotação que vocês forem fazer, qual que seria o próximo passo? Seria produzir mudas para, enfim, produção de mudas, ou seria fazer um mini jardim clonal, né? Ah, sim. Sim, então, seguinte. Primeiro, a gente gostaria de fazer uma propagação de mini jardim clonal, exatamente para poder ter um banco desse genótipo nosso, né? Porque a gente possa produzir várias mudas com aqueles cruzamentos. Então, seria escolher 4, 5 dos cruzamentos que melhor se desempenharam, assim, e que também sobreviveram e viveram. E eles, sim, a gente faria o mini jardim clonal, mas também com as mudas a gente vai plantar uma nova área clonal, e nessa área clonal fazer novas hibridações. Então, a gente tinha até pensado em fazer um pomar de hibridação, mas pareceu mais fácil agora, nesse momento, plantar esses cruzamentos, propagar esses cruzamentos que melhor desempenharam, plantar eles no campo, ter uma área clonal nova, só com clones bons, porque os testes de progênie, eles são todos provenientes de semente que foram cruzadas, né? São filhos dos cruzamentos. E agora a gente teria uma nova área clonal mesmo, não um teste de progênie. E nessa área a gente faria cruzamentos quando começassem a florescer as plantas, e desses cruzamentos novos testes de progênie, entendeu? Dar continuidade aí ao programa. E sim, como você falou, os 4 ou 5 que melhor desempenharem, assim, além de propagar eles numa área clonal com o resto, a gente também faria eles em mini jardim clonal para poder sempre ter estaquia deles. Boa, legal. Da hora. É uma coisa, um outro livro, inclusive, que eu queria recomendar, que acho que me ajudou pra caralho também eu tô falando palavrão demais, né? Me ajudou muito na minha bolsa, quando eu tive a bolsa da micropropagação lá, não sei se vocês lembram. Sim. É um livro de Viçosa também. E, inclusive, a galera de Viçosa é um pessoal bem especializado, assim, nessa parte clonal, né? Que chama Silvicultura Clonal. Eu vejo muitos artigos que voltam para essa parte clonal, eles citarem, assim, o pessoal de Viçosa, não sei se você já viu o Xavier, o Endlin, uma galera assim, tá ligado? E é tudo essa galera de Viçosa. Esse livro, o Silvicultura Clonal, é deles. Então, acho que vai ser bem interessante. Vai ajudar bastante. Obrigada. É muito legal, né? Porque são sempre as mesmas pessoas que arrasam numa área, né? Por exemplo, quando eu fui fazer o ciclo, e toda vez que eu pesquiso sobre o Flores, são sempre os mesmos atores. O Bacarin aí, ele não aparece só nesse trabalho, mas em vários outros, que ele sempre está testando o anelamento. Ele é o cara do anelamento, assim, é muito legal. Sim, sim. Pelo que eu tô vendo as referências, tem o Xavier, tem o Edwin, tem o Natal, inclusive, né? Sim, tem o Natal, tem o SAP. Sim. Sim. Tem o Israel do IPF. Ele faz um trabalho com o Bacarin também. É incrível. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Porque senão a gente já pode entrar para o nosso intervalo. Estão te parabenizando no chat, amiga. Obrigada, gente. Muito obrigada. Mas então é isso. Parabéns, a apresentação foi muito boa. Você tem uma didática